Ô, Opa, Carla, você obrigado, Carlos. faz um trabalho muito bom aqui em Brasília, né, em diversas áreas, cobrindo política, economia, cobrimos a eleição juntos lá o ano passado, fizemos a entrevista com o Lula e com o nosso amigo Bombig, que está aqui também no programa com a gente, com o Zé, né, na quinta-feira. Eu queria, Carla, a pergunta para você nesse bloco, os assuntos que a gente vai discutir, que vão entrar nesse pacote de hoje, a tua avaliação também, como a Carol fez, é o seguinte: a diferença para o trabalho de uma jornalista cobrir o governo federal hoje e um ano atrás? Qual é essa diferença? Nossa, eu acho que há várias diferenças, né? Focada especificamente para nós mulheres, eu acho que tem a diferença principal é que o trato, né? Eu diria assim, é, no governo passado, a gente ainda tem no Congresso, né? Ainda representantes muito machistas e que olham a gente de uma forma, é, enfim, para dizer no mínimo, deselegante, né? Mas o trato é um Preconceituosa, né? trato Preconceituosa e preconceituosa, desrespeitosa. É, exatamente. É desrespeitosa isso. mesmo. A gente ainda tem isso no Congresso, mas em termos do executivo, se a gente for pensar o Bolsonaro, a forma como ele reagia a perguntas, né? Eu lembro que assim que começou o governo, tem um caso que para mim ficou muito emblemático, assim que começou o governo no Cercadinho, na época que o Joaquim Levy estava o Bolsonaro estava meio bravo ali com o Joaquim Levy. Eu perguntei para o Bolsonaro: o senhor está demitindo o Joaquim Levy por conta das declarações que ele estava fazendo? Evidentemente, ele estava demitindo, né, o Joaquim Levy. E aí ele virou para mim, assim, numa super grosseria, falando: você é surda? Você tem problema de audição? Você tem algum problema? Assim, num modo que eu nunca, em 20 anos também de carreira, tive esse tipo de tratamento vindo de uma autoridade. Então, assim, e aí o que que acontecia? A gente tinha. Isso aí, Carla, é, é misoginia e assédio moral, né? Misoginia e assédio moral não, explicam essa atitude do e é- Bolsonaro. não, e era uma coisa, assim, Kennedy, que era aquela coisa, né? Era como se, como o Bolsonaro agia assim, ele acabava permitindo que alguns auxiliares agissem parecido, né? Então, o ambiente era um ambiente hostil. Aí eu acho que até, fazendo um outro contraponto, por que que eu acho que eu fiz tanta fonte militar no governo, né? Porque os militares, por mais que fossem bolsonaristas, os que estavam no governo ali e tal, eles têm uma conduta um pouco mais educada, né? Um pouco mais gentil, assim. Então, era menos complicado e menos desgastante, né? A gente conversar e tentar apurar informações que era o nosso trabalho. Agora, nesse governo, o principal, que eu acho que assim, primeiro, tem muito mais mulher, né? A gente fala com muito mais fonte mulher do que a gente tinha no governo Bolsonaro, que a gente praticamente não tinha, né, interlocução com mulheres no governo passado. Nesse a gente tem a possibilidade, a gente já entrevistou aqui a ministra da Mulher, né? Por exemplo, só para dar um exemplo. Mas também eu acho que daí tem uma concepção um pouco diferente, né? Do qual é o nosso papel como jornalistas. Então, há um respeito mais à profissão mesmo como um todo. E aí eu acho que a gente acaba tendo um ambiente mais civilizado. Mas é porque eu acho que o governo Bolsonaro realmente fugiu do padrão, e aí ser mulher, assim, ser mulher em Brasília é muito difícil ainda, né? Porque eu lembro que também quando eu cheguei em Brasília, uma colega falou assim para mim: olha, eu não uso saia e nem vestido, porque senão eu fico no Congresso e eu me sinto toda hora assediada e não sei o quê. Aí eu pensei, gente, Brasília, nesse calor, tem uma vantagem que as mulheres têm, né? É a gente poder vestir um vestido e os homens estão de terno e gravata. É a única hora que a gente fala, olha, temos uma vantagem aqui. E aí eu pensei, cara, não é possível que eu vou ter que parar e pensar como me vestir, porque eu estou num ambiente que tem muitos homens e eu posso me sentir constrangida. Mas, de fato, às vezes você vai no Congresso e, e é um ambiente que você tem que ficar se impondo o tempo inteiro, sabe? Criando barreiras de limites, assim, de olha, daqui ninguém passa, eu sou profissional, eu estou trabalhando, e não importa se eu estou de calça, de vestido, enfim. Mas, assim, é aquela coisa de ouvir comentários, e às vezes, sabe, acha que está fazendo um elogio, e não é um elogio, né? É tipo um assédio, é uma coisa que não cabe quando a gente está trabalhando. Enfim, eu acho que piorou muito no governo Bolsonaro, agora melhora, mas ainda é uma luta, porque, por exemplo, para pensar no Congresso, a gente
não teve ainda grande, não teve presidente da Câmara, não teve presidente do Senado, a gente ainda tem anos-luz para chegar nessa representatividade e se sentir e conquistar esse espaço, né, num ambiente que ainda é tão masculino, né? Carla, isso que você acabou de relatar, esse assédio, ou essa, vou chamar até de violência, mesmo que mais não tão explícita, isso é mais por parte dos próprios deputados e senadores ou dos assessores? Não, quando eu cheguei, tinham, assim, eu cheguei tem 8 anos, né? Eu acho que hoje, assim, eu me sinto mais poderosa, talvez, então acaba que eu acho que eu intimido mais, sabe? Mas quando você chega, naturalmente, né, você tem uma postura um pouco mais, você está conhecendo o ambiente, né? Eu acho que tinha, assim, de muitos deputados, assim, mais deputados, porque aí tem deputados, é aquela coisa, né, Toledo? São 513. A gente fala aqui no noticiário do quê? De 40, 50? Então, às vezes, você circula e você nem, né, aquela coisa, você não sabe, aí você tá no cafezinho, o cara vê, você vê que ele é deputado pelo broche, né? Fala, ó, é parlamentar. E aí, às vezes, tem. Eu acho que é mais de deputado, às vezes de falar tocando você também, uma coisa que, nossa, que eu não suporto, assim, e hoje em dia, mas nem encosta em mim, sabe? E não encostava também antes, mas era aquela coisa, antes se vinha pegando no braço, já me dava um nervoso. Hoje eu já não, eu acho que eu já criei um bloqueio tão forte que a pessoa nem pensa. É muito engraçado isso, porque é uma coisa que é difícil e a gente tem que ir se posicionando. Mas eu acho que era engraçado isso, porque eu acho que era mais por parte de parlamentar do que assessores, sabia? Assim, Sei. tem até assessores que a gente desenvolve, né, uma relação ali de amizade, de conversa sempre, porque as pessoas passam do governo e às vezes aqueles assessores ficam e tal, mas é uma relação mais profissional, assim. E aí eu acho que vindo da autoridade é ainda pior, Sim. porque é isso, eu lembro que teve uma especificamente, tipo, que teve um deputado que ele pegou muito no meu braço e eu tirei com força, e aí eu lembro que um colega viu e falou, nossa, eu achei que você ia dar um soco na cara do deputado. Eu falei, nossa, foi por pouco, sabe, de raiva, assim. Então, assim, é um ambiente difícil, mas que eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, não permitir que eles achem que pode fazer qualquer coisa desse tipo, sabe? Acho que cada vez eles percebem que o limite deles é bem, bem antes do que se pensava, né, antigamente. Para os homens que cobrem o Congresso, essa relação nem sempre é explícita, nem sempre percebe, porque não passam, mas muito raramente vão passar por uma situação assim, mas é claramente uma situação de poder, né? O parlamentar se sentindo empoderado quer estabelecer uma relação de dominância com quem ele está conversando, especialmente se for uma repórter mulher. E aí, Não, e, e a gente tem, né, tipo, por exemplo, o próprio Bolsonaro, quando era no Congresso, o Bolsonaro tinha histórico de ofender as mulheres, né? Tem uma cena clássica dele xingando uma jornalista de burra, né, e agredindo mesmo, e a própria, ele xingando a própria colega, né, que era a Maria do Rosário, enfim, o Bolsonaro no Congresso tinha isso muito claro, assim, e é aquela coisa, tem horas que é, você até. Aí que tá, né? A gente. É a coisa da coragem, né? Você poderia até se intimidar, né? E aí, por exemplo, essa colega que falou para mim que ela não usaria, que ela não usava saia e não usava vestido, eu falei para ela: não, a gente não pode deixar de usar saia e vestido. Óbvio que eu não vou de mini saia, não tô falando que eu tô indo de saia para seduzir ninguém. É porque Brasília é um calor infernal e às vezes um vestido é ótimo, sabe? Então não tem problema. Enfim, a gente se impor, né? Eu acho que a gente batalha por isso, mas eu acho que nesses 8 anos que eu estou em Brasília as coisas têm melhorado, apesar de ainda ser muito mais homem e ainda o machismo estrutural ainda ser muito, a batalha ainda é muito longa, assim. E eu acho que é isso, é a relação de poder mesmo, Toledo. Eu acho que há das autoridades essa coisa de tentar impor o seu poder e achar que nós somos o sexo frágil, né? Que já, obviamente, está provado que não.
Ô, Carla, e do pacote de hoje, do pacote editado pelo governo federal, o que que você destaca, você que acompanhou também o governo Bolsonaro? Então, eu acho que o programa de absorventes, Kennedy, que foi uma batalha do Bolsonaro vetar e do Congresso derrubar e que não conseguiu sair do papel, é uma tentativa né, de conseguir tirar esse programa do papel, porque às vezes ele parece uma coisa menor, né, mas é uma questão de saúde, é uma questão muito importante. Eu lembro que na época que o Bolsonaro vetou, eu conversei com várias entidades de educação e de saúde da mulher, e era o número de crianças e de adolescentes que faltam à escola, porque não tem absorvente quando elas ficam menstruadas. Eu lembro que era uma das coisas que me chocou, assim, né? Porque você pensa, a realidade dessas pessoas tão vulneráveis numa coisa, num direito tão básico e tão importante. Então, assim, parece um detalhe, mas é uma coisa que Mas explica, muda Carla, a dignidade. explica para quem está nos assistindo o que é esse programa. Ou seja, é um programa de saúde menstrual. Explica a importância dele. Não, então, ele prevê, né, a distribuição gratuita de absorventes para mulheres vulneráveis e em situação também de presídio. Eu não sei se está nesse MP, mas aqui estava e que foi derrubado pelo Congresso, tinha essa previsão. E aí, por isso, porque tem gente que não tem acesso a um absorvente. E aí, todo mês que fica menstruada, nos dias que está menstruada, essa pessoa não consegue sair de casa, porque ela não tem como parar de sangrar, né? Então, é uma coisa assim, é um direito básico, dignidade da pessoa humana, e que a gente pensar que às vezes é isso, a pessoa não tem dinheiro para comprar absorvente, porque senão ela não vai comprar comida, né? E absorvente não é um item muito caro, mas não é um item barato, né? É um item de necessidade primária, então deveria estar numa, digamos, cesta básica, né, de saúde e de condições. Então, assim, o governo Lula vem com esse projeto de lei aí para tentar tirar do papel uma coisa que o Congresso já estava discutindo e a bancada feminina já estava destacando essa importância. E é isso, eu acho que a gente pensar que meninas deixam de ir à escola porque não tem absorvente, e aí isso atrapalha toda a educação, vai num efeito cascata, né? O que, a falta do absorvente faz? A menina fica envergonhada, não vai na escola, prejudica o seu desempenho, enfim, e vai indo por uma atitude que está aí prevista na lei de que o governo deve fornecer absorventes. E tem outra coisa que pode colocar eu não sei se está previsto no projeto, que eu não li ele todo, mas assim, por exemplo, tem coletor menstrual, né, que você tem uma durabilidade maior e que é um avanço em relação ao absorvente. E aí tem ONGs de mulheres que estão querendo entrar nessa distribuição, um coletor que pode ser mais barato do que o absorvente, e tem o lado ecológico também, né, de não gerar tanto lixo. Então, assim, a gente tem que evoluir nessas questões, e é inadmissível, é inaceitável que a gente tenha meninas e mulheres que não tenham um direito básico, porque a gente fica menstruada todo mês, né? Enfim, é uma loucura. Eu realmente é uma realidade que choca, assim, né? Eu não consigo imaginar a dificuldade. Tem um documentário de países da África que mostra a realidade de meninas que não têm absorvente, aí é uma tribo que começa a fazer absorventes elas mesmas e como elas vão tentando ampliar a sua dignidade, assim, é um direito tão básico, é uma coisa tão básica da nossa vida, e esse dado que a gente tem no Brasil eu não estou me lembrando o número agora, mas é um número alto de mulheres que não têm isso, é uma lei importante. Aí eu acho que a da equiparação salarial, Kennedy, eu vi vocês falando aqui com a Carol, é uma coisa histórica, vai demorar, mas é um avanço, é um primeiro passo, um passo importante, porque a gente sabe que realmente isso é verdade, né, no país, o IBGE está aí mostrando 20% desses ganhos a mais dos homens, a gente precisa dessa igualdade, né, é o mínimo. Acho também a questão da Marielle, que a Carol destacou, muito importante, e, enfim, eu acho que a simbologia do dia de hoje, aqui em Brasília, do Lula, com esses eventos e com todas essas ações interministeriais, né, porque todos os ministérios tiveram outras ações aí. O mais importante desse dia, né, em termos do governo, é justamente o contraponto com o governo passado, né, que a gente mostra que há um plano de intenção, no mínimo, digamos assim, de tratar a mulher como ela deve ser tratada, né, com igualdade ou
com uma visão diferenciada em aspectos que nós precisamos também, como esse caso do absorvente, né? Então, assim, eu acho que hoje o dia, o presidente Lula e o governo Lula, nos seus outros ministérios, acerta em tratar essa questão de uma forma ampla, mas é isso, como a Carol colocou, ainda tem muita coisa para passar para o Congresso, ainda tem muita coisa para avançar, muita coisa para a gente cobrar. Então, é um dia importante, um começo, uma intenção, mas que a gente vai ter que ficar de olho para ver se tudo isso vai sair do papel, né? Como é que nós vamos partir para a síntese aí, Toledo? Com a Carla. Eu Qual é a não, essa diferença? pergunta aí só a Carla pode responder, Não, eu né? sei, então. Vamos Qual- ver com ela. Pelo que eu estava falando, a questão da simbologia e do que ela estava falando, a diferença, Carlinha, a pergunta para você é a seguinte: a diferença para o trabalho de uma jornalista que cobriu o governo federal hoje e um ano atrás, qual é a diferença? Ai, meu Deus, a diferença para uma jornalista. Ai, a gente tinha um presidente misógino, né? E isso interferia na forma como a gente se relacionava com boa parte do governo. Não vou dizer todo mundo, porque de fato existiam pessoas no governo passado que eram razoáveis, mas e hoje eu acho que a gente tem um tratamento um pouco mais igual. Agora, fazer uma síntese, estou pensando aqui, gente, me ajuda. Vai, Não, Toledo, mas você é melhor que eu. você já deu aí Mas, a chave, né? Quer dizer, havia não, diferença, sim. Havia um presidente misógino. havia um presidente Voltamos à misógino antes. normalidade, né? Quer dizer, agora Vamos não à é É nem. normalidade. isso, Boa, boa, boa. Vamos é isso. trabalhar. Ô, É Carla, que obrigado quando mais tira o uma bode da vez. sala, às vezes a gente demora a reconhecer, né, o que aconteceu, mas é literalmente isso. Essa coisa Não, do direito ao não, absorvente mostra que embaixo o Brasil chegou, né, Carla? Um presidente capaz de negar uma medida dessa, né? Mas enfim, mas não, fala, Carla. ele vetou, derrubaram o veto. E assim, é isso. Se a gente pegar 4 anos, se a gente fizer se a gente pegar, dá pra fazer um documentário de todas as falas misóginas do Bolsonaro em 4 anos, como presidente, porque como congressista ele tinha milhões, mas como presidente ele continuou. Então, assim, e nem a liturgia do cargo lhe fez segurar a sua misoginia, né? Ele tentava em alguns momentos, mas ela escapava, era natural dele e não dá para negar, né? Enfim, acho que é isso mesmo. Tiramos o bode da sala nesse sentido.